Nosso estudo, então, dessa noite diz respeito do programa ao item 22, que são os transtornos obsessivos compulsivos, né? Então, hoje a gente vai focar um pouquinho mais nesse tópico, né? O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Vamos começar a falar um pouquinho sobre ele, né? E depois a gente aprofunda com a proposta da benfeitora em relação a esse assunto. Vamos pegar mais ou menos uma ideia assim geral, né? Por trás, né, de todo comportamento obsessivo, compulsivo, tem, como o nome já diz, um comportamento repetitivo. Tá? Então, o transtorno obsessivo ele diz respeito justamente a essa característica, vamos dizer assim, né, de ideias, fantasias e imagens obsessivas, né, que pode se manifestar por atos, por rituais, ou mesmo comportamentos compulsivos, né? E isso geralmente acaba consumindo muito tempo da pessoa e interfere de maneira bastante significativa na rotina normal, né, do indivíduo, seja no próprio trabalho, né, nas atividades sociais e também nos relacionamentos. Então, de certa maneira, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, como a gente chama, né, ele pode assumir várias manifestações, tá? E pode estar associado à ansiedade, como medo, como dúvida, como nojo, culpa, sensação de imperfeição ou de incompletude. Então, a gente já vê aí, por trás do transtorno obsessivo, um padrão de culpa bem presente, né? E que tem a ver muito com um pensamento mágico e prolixo, um desarranjo do pensamento, eu diria assim, né? Onde as ideias saltam, né? E que muitas vezes tem um caráter até muitas vezes absurdo ou repulsivo, mas ele se impõe na consciência de maneira persistente e muitas vezes incontrolável, né? E mesmo que a pessoa tente desmanchar, né, aquele pensamento, e tem muita dificuldade de conseguir controlar, né? E gerando justamente daí esse campo de ansiedade muito grande, né? Então, isso está muito presente, né? Então, a compulsão é o motor, né, principal, que envolve esses atos, né? Ele pode ser mais simples ou até ritualizado, né? Pode ser bastante ritualizado, né? E bem elaborado, né? E ele pode se dar de diversas maneiras, né? Bastante significativo. Por exemplo, tem uns que são mais comuns, né? Como é um leque bastante amplo, tá, gente? Desde agressão, né? Ou seja, uma preocupação de ferir os outros a si mesmo, de insultar ou impulso de agredir, uma compulsão, medo à sujeira, sujeira de contaminação, de pó, de doença, de germes. Pode ter também compulsões de conteúdos sexuais, né? Tanto do ponto de vista do pensamento como de atos, né? Fazer sexo com pessoas ou situações impróprias, pensamentos obscenos, assim por diante, né? Pode ter compulsão por armazenar coisas, né? Os acumuladores, ou poupança, ou colecionar objetos, ou guardar objetos inúteis. Pode ser processo obsessivo ligado à religião,
onde tudo é pecado, tudo é errado, tudo é vivido por uma rigidez, um medo, né, de ser castigado. Tem também compulsão por simetria, exatidão, ou alinhamento tem que ser perfeito das coisas, né? Ou compulsão somática, né? Que a pessoa tem uma preocupação excessiva da doença e toda hora fica pensando que pode ter uma doença grave, ou que Deus vai castigar e ela vai ter uma doença terrível, ou de sons, de palavra, de número. Então, tudo pode ser utilizado, de certa maneira, para poder criar esse jogo compulsivo. As mais comuns que se tem, que a gente vê por aí, é de limpeza, né? De lavar, né? Lavagem de mão, de corpo, banho, toalha, né? Tem pessoas que têm que lavar mãos várias vezes ao dia, ou uma obsessividade em relação à casa, né? A limpeza da casa, ou de não tocar os objetos por medo de contaminado, né? Isso é um dos mais comuns. Outras mais comuns são verificação ou de controle, né? Tem que ver 2 vezes, 4 vezes se a porta foi fechada, fechadura, janelas também, o gás, chuveiro, torneira. Então, aquilo se torna compulsivo e ela tem que voltar para casa porque ela não lembra se deixou ou não aberto tal coisa. Então, fica aquilo, ela prisioneira desse tipo de controle e de verificação de situações da vida. Pode também ser presente repetições de sair e entrar, sair tem que entrar, de palavras, de números, parágrafos, páginas, gestos, leitura escrita. Então, isso também é muito comum. Contagem também, né? Contagem de placa de carro, placa de automóvel, ou de objetos, o número de janela, o número de portas, né? Isso também é bem comum. É muito comum também a questão da ordem, da simetria, do alinhamento, da sequência. Não posso pisar numa linha da calçada, se eu pisar na linha da calçada, alguém vai morrer, eu tenho que fazer um movimento, um ritual para evitar. Né? Então, eu tenho que andar daí sempre de um jeito simétrico ou obrigando a pisar em certos lugares próprios, né? Então, isso é comum também. Acumulação é cada vez mais comum, né? Isso aí a gente vê cada vez mais presente, né? Empilhar jornais velhos, colecionar objetos inúteis, né? Pessoas que vão juntando coisas que um dia vai ser útil e começa aquilo a se acumular de tal maneira que muitas vezes as pessoas não conseguem nem mais entrar em casa, né? O nível de acumulação. Também, né, que é comum outras compulsões mais gerais, diversas, como rituais mentais, né? Fazer listas mentais, bater de leve, tocar em objeto, questão de rituais de olhar, ou de jogo mental, né, que a pessoa faz, né? Isso também é bastante comum, né? Do ponto de vista da manifestação, o transtorno obsessivo tende a ser manifestado bem cedo, tipo 9 a 11 anos de idade, né? Podendo a pessoa passar a vida inteira sem diagnóstico. Se a ritualização ou a compulsão não é muito grave, ela fica como um jogo interno, né? E ela não revela isso. Então, muitas vezes a pessoa tem transtorno, a gente não sabe, porque ela está lá fazendo a vida dela, né? E ritualizou e consegue administrar mais ou menos bem, e aí ela acaba não trazendo isso à tona e não compartilhando com outras pessoas. Claro, em alguns momentos, ela pode ser desencadeada também por algum traumatismo, né? Físico, tipo traumatismo craniano, uma encefalite letárgica, ou um trauma psicológico, né? Isso também pode liberar A gente nota, né, que muitas vezes o complexo é como se fosse um complexo autônomo, né?
imperativo, além do ego, independente da vontade do ego. E, geralmente, esse complexo que está dentro de ti, ele é autônomo. Então, enquanto o ego está mais fortalecido, esses sintomas obsessivos, às vezes, não vêm para fora. Mas, quando o ego está fragilizado, né, por um conflito, por um estresse, né, ele acaba, de uma maneira, deixando a porta aberta, né, porque o ego regride, ou fica fragilizado, e o complexo tem força suficiente para emergir. Né? Geralmente, para a cultura grega, por exemplo, a doença estava relacionada com alguma punição que foi cometida contra um deus. Né? Então, isso tinha uma ligação também com a ideia de punição. Marie e Eliane, querem fazer alguma coisa? Doc, agora eu fiquei preocupada, porque tem um negócio aqui que eu entro dentro das casas, né? Tem 5, mas isso não quer dizer que eu tenha toque, né? Porque realmente eu acumulo coisas que eu gosto, eu adoro caixa, adoro, não posso ver. Então tem um monte, às vezes eu fico até me perguntando o que eu vou fazer com tanto, mas eu fico sempre naquela, e acaba não... Bom, aí tem outras coisas assim que eu acho, fechar a porta, mas eu acho que eu estou perdendo um pouco a bula, né, como a gente diz aqui. Então, quando tem muita coisa na cabeça, às vezes eu durmo de porta aberta, eu tenho que me levantar de noite para ver se eu fechei realmente. E a porta está aberta. Aí, mas isso vai ser toque? Não, né? Não, porque com o passar do tempo a gente vai ficando mais esquecido e aí a gente se preocupa mesmo por esquecer alguma coisa. Eu estou ficando velha, né? Eu sei disso, eu já vou fazer 73, eu sei, tá bem, tudo bem. Então, deve ser isso, né? Digamos assim, tem uma pequena acumuladora, né? Então, assim, né, Marie? Uma pequena, mas com besteira, que eu adoro caixa, sempre gostei, eu adoro. Geralmente, isso que a gente acumula, geralmente, para nós é importante, para os outros é besteira, né? Claro, é natural que a gente ponha nos objetos, projeta alguns objetos, algumas representações internas. Então, as pessoas gostam muitas vezes de fazer coleção de elefante, coleção de coruja, coleção de caixa, coleção de cadernos. Né? Depende do grau disso, o quanto isso invade e limita a vida de cada pessoa. Né? Muito pois bem. Eu estou dentro de tudo isso. Eu colecionava tudo, agora eu estou descolecionando. Mas então tudo isso é bem. Duro. Pois mas bom. Aí eu estou preocupada agora, mas bom, vamos ver. Eu vou dar um jeito na minha situação. Até o ano que vem eu resolvo. Ai, que horror. Meu Deus, obrigada. Eliane, quer trazer alguma coisa? Não, Eliane? A mão estava levantando se era de antes ou de agora? Não, desculpe, eu levantei a mão, mas eu não abaixei. Desculpe, doutor Gelson. Tá. Obrigada. Astene, eu vou abaixar. Outra Eliane. Sueco. Vamos para Anne, tem alguma coisa, Anne? Então vamos para Anne. Posso fazer só uma pergunta? Porque aqui eu trabalho na área da saúde pública e a gente tem a questão dessas pessoas que são colecionadores, do ponto que aqui em inglês se chama hodra, demais, que impacta não só na sua vida, mas na vida da família e até na vida dos vizinhos, às vezes, porque a coisa fica fora de controle. E tem bastante isso, e hoje é considerado doença psiquiátrica aqui, separado do toque, ou é junto, então? É junto, mas é uma doença psiquiátrica, né? Depende do grau de compulsão, né? Mas é dentro do quadro é uma compulsão específica dentro do transtorno maior, né? Então, depende do grau de transtorno, isso pode ser bastante limitador, né? Então, no caso desses acumuladores compulsivos, né? Realmente, pessoas que não conseguem nem comer direito, né? Porque fica tão abarrotada a casa. Literalmente, Às vezes não consegue entrar na casa. A enfermeira vai visitar na casa, consegue passar pela porta, porque são jornais,
até em cima, assim, é um perigo assim de desmoronar aquilo na cabeça da pessoa. Mas eles falam que sempre considerar essas pessoas que têm um elemento de perda muito grande e que a coleção dos objetos é uma forma ou de proteger-se do mundo ou de compensar isso. Então, estão vendo isso. Então, povos imigrantes que vieram muito perseguidos, quando vai ver, eles fazem bastante isso. E, às vezes, fica uma geração, a próxima e a próxima. Muitas vezes esse objeto tem alguma memória afetiva também, né? Ou realmente uma compensação para uma solidão, muita ansiedade também junto presente, né? Se tu quer tirar muito rápido, né, o comportamento e quer forçar a pessoa a se desapegar, isso gera desencadeia muita crise, né, de ansiedade, a pessoa que é muito regressiva, é muito delicada a situação, né? Kate? É só uma questão. Você mencionou que tem pessoas que conseguem administrar muito bem e nem são diagnosticadas. Eu imagino que isso seja uma coisa positiva, não é? Depende, né, Kate? Porque o fato de... Claro, quanto mais a pessoa... mais invalida a pessoa, quanto mais gera sofrimento, e quanto mais isso ocupa o espaço na vida da pessoa, mais patológico é. Mas o fato da pessoa não falar não quer dizer que ela tenha uma certa tranquilidade. Às vezes tem muito, muito, muito sofrimento e a pessoa não fala por vergonha. É parte do quadro clínico também, né? E aí a gente vai ver depois o grau de ansiedade e está quase assim da pessoa implodir internamente. Então, depende muito, né? Então, o profissional deveria explorar para entender até onde aquilo tem impacto negativo na vida da pessoa. Porque se ela administra e não sente dor mental ou física, é sinal que ela administra bem. Então, ela pode lidar com aquilo e não é tão grave, né? Seria assim? Aparentemente. Né? Como você falou, mas a gente tem que sempre questionar. A pessoa pode, de uma maneira, do sintoma dela, também ficar defensiva e não querer, de uma maneira, compartilhar, né? Escondendo. Muito bem. Obrigada. Então, assim, o que a gente nota, né? Esse processo obsessivo, né, está ligado ao mundo do ar, é o mundo do pensamento, né? Então, é um pensamento que é utilizado de forma perversa, sem aprofundamento, né? De maneira superficial, para evitar o conflito. Então, a pessoa usa do pensamento como ritual, ele quer controlar a vida pela cabeça, pela mente, pelo pensamento, né? Geralmente, porque no fundo há muito medo dos sentimentos, das emoções, né? Geralmente ele tem uma certa um esquema, muitas vezes, ligado a um medo no seu mundo interno, né? Isso é bem comum, né? Tanto é que a Joana de Ângeles, ela diz que geralmente o transtorno obsessivo compulsivo está ligado a mecanismos de defesa em relação ao inconsciente pessoal, como se a pessoa quisesse afastar o seu inconsciente, uma forma de dissociação, de querer controlar o inconsciente, né? Diz a Joana, né? A consciência, o ego, ele é invadido por representações mentais involuntárias, né? Repetitivas e incontroláveis, que varia de pessoa para pessoa. Então, a gente é tomado então, por essas ideias desagradáveis, né? E aí a gente quer impedir, de uma certa maneira, até porque a pessoa não consegue administrar e ter recurso, ter uma condição lúcida para lidar com aqueles conteúdos, né? A pessoa, então, quer ou controlar ou quer impedir, né, que esses conteúdos venham à tona, né?
ela quer evitar o contato com a sua realidade interna, do medo em relação aos seus impulsos e emoções. Então, a gente vê assim, um pensamento muito grande, né? E um sentimento que fica lá reprimido, desqualificado. Porque, geralmente, a pessoa que tem um traço obsessivo-compulsivo, né? Ela acha que tem uma sombra muito grande. Ela tem medo da sua sombra. Então, ela tenta resistir através aos pensamentos intrusivos, que, na verdade, são movidos por essas imagens emocionais, né? E há um desgaste de energia muito grande nesse processo de querer controlar esse campo interno, né? Esses conteúdos internos. Há um desgaste emocional muito grande, e aí a ritualização acaba sendo um jeito de tentar criar um jogo de ações repetidas para poder controlar essa realidade interna, né? Eu sou Lito, quer colocar alguma coisa? Não colocar, mas eu queria perguntar uma coisa para você, porque desde que você começou a falar, dá para perceber também. Não, a pergunta existe, Dr. Gelson, existe um fator também espiritual no meio, um tipo de obsessão, porque, sinceramente, eu já tenho encontrado, né, trabalhando em reunião mediúnica, tenho encontrado esse tipo de coisa, sabe? Assim, de situações assim, da repetição, eu gostaria de saber se existe. E como que se pode saber o limite, aonde que está o fiozinho, né? Na verdade, as doenças da gente, né, são sempre multifatoriais, né? Então, a própria Joana fala que existe uma ação hereditária, né? Como causa endógena, né? De gravidade, né? Então tem uma questão do quimismo cerebral, ela diz que está em desconcerto, né? Mas também existem outros fatores que se apresentam, né? Como falei, professor, uma sequela de enfermidade infecciosa, questões de distúrbios psicossociais e socioeconômicos, o próprio traumatismo craniano, né? Mas todos eles têm respeito a uma certa fragilidade da personalidade que acaba se desarmonizando. Excede espaço mental a certos padrões ou fixações negativas, né, fóbicas, depressivas, que manifestam dessa maneira compulsiva, né? Então, isso está presente também aí, né? Daí, de certa maneira, o que a Joana vai colocar também, né? Está ligado a questões que estão no inconsciente, né? Essas questões mentais, né? No inconsciente pessoal, diz a Joana, né? Fixações perversas ligadas à nossa vida passada, que acabam emergindo, reaparecem na consciência atual, desestruturando, né, o nosso campo íntimo, né, emocional. Mas ela fala também que os distúrbios também podem ser ocasionados por espíritos obsessores, né, que, em termos vibracionais, né, eles ativam essa memória que está no perispírito, essas marcas do passado, como eles às vezes conhecem o nosso passado, eles acabam, de certa maneira, então, provocando também, né, esse movimento, que essas marcas, né, que estão presentes, tanto emocionalmente como no corpo espiritual, acabam atraindo e sendo potencializada por esses obsessores. Então, isso pode sim, ser um fator importante, né? Muitas vezes, quando há muita cobrança do obsessor, né, fica no nosso painel mental, né, aquela
aquela dívida moral, uma culpa, um conflito em relação àquele passado que não foi resolvido, essa consciência de culpa acaba, então, gerando um processo de punição, uma ansiedade de que se livrar da culpa, né? Que, por exemplo, a questão de lavar as mãos, né, demais, achar que o corpo está sempre sujo e assim por diante, né? Então, tudo isso são, por exemplo, que, de uma certa maneira, por trás desse ritual obsessivo, é uma tentativa de fazer uma catarse, né, de liberar aquela emoção, controlar e liberar aquela emoção do conflito, né? Só que a pessoa não consegue, né? Então, a questão espiritual aí, obsessiva, está presente também bastante, né? Até porque realmente tem muitas vezes culpas do passado que estão ali e os obsessores sabem ativar essas culpas, né? Então, isso é um elemento que está presente com certeza, né? Então, a gente vê que são vários fatores interligados aí na dinâmica, tá? Bem, assim, ó, o que a gente pode falar de importante nisso tudo que a gente está falando aqui, né? O ego fica criando defesa por forma de evitar a sombra, como eu falei para vocês. Geralmente, não há um comportamento perverso, não tem uma atitude criminosa. Então, a imagem que a pessoa tem dela mesma é mais negativo do que o potencial destrutivo que ela carrega dentro dela, né? Então, que deve ser alguma culpa do passado. A pessoa já tem uma certa consciência, ela já tem uma certa sensibilidade, então ela tem medo dela mesma, medo que ela carrega uma sombra terrível. Mas se tu questiona o que tão de terrível tem dentro dela, se tem algum impulso assassino, geralmente não tem, né? Então, como ela tem medo da sombra, ela evita a sombra, e tudo que a gente evita e fica reprimido, cai no inconsciente, se torna mais primitivo e mais intenso, né? Então, de uma certa maneira, é como se fosse um preconceito contra ela mesma. E ela fica expurgando as culpas, fazendo um ritual, tipo uma religião invertida, uma conúncia inferior, uma ritualização mental, como se fosse uma forma religiosa, onde eu não acredito em mim, não acredito no amor do Pai, que ele possa me perdoar, então tem que ficar eu me escondendo do demônio e querendo controlar as intrusões para não cair em erro e ser aniquilado, então, pela visão que eu tenho de Deus, né? Porque fica uma fantasia, né? De eu ser muito mal, né? Uma fantasia incestuosa, a emoção está pouco elaborada, e uma polarização, a gente pode dizer, entre o compromisso de ser bom, internamente ter alguma fantasia sombria, onde existe o medo da agressividade, pessoas que não sabem lidar com a agressividade, né? ou que foram muito criticados, tem medo que tem um lado mal dentro deles. É um tipo de Hermes ao avesso, né? Então a sombra fica maior, que justamente a gente tenta evitá-la. Então, geralmente, né, nessa ideia, o melhor, em vez de tu querer criar um controle, é tu realmente pagar o preço, né? O que acontece? Com essa ritualização mental, o afeto fica esvaziado. A pessoa fica presa na forma, né? Então, se eu pensar isso, não pode ser eu sinto ou não. Eu tinha um amigo, tenho ainda, ele tem um transtorno obsessivo compulsivo. Então, ele se achava muito mal. É uma pessoa muito afetiva, muito sensível, muito amorosa, muito dedicada, mas ele se sente inferior e mal. Então, ele tinha medo, quando desse o passe, de gerar algum tipo de energia negativa para as pessoas. Então, ele ficava, antes de dar o passe, em conflito.
está lá se concentrando na casa espírita. Ai, meu Deus, mas eu vou dar um passo, mas hoje eu não estou muito bem aí, será que eu não vou fazer mal para as pessoas? Ah, porque eu não presto, porque eu não sou uma pessoa boa, porque eu não vou, a minha energia não está legal. E aí eu não conseguia se concentrar, né? Ou vinha pensamentos intrusos quando ele dá o passe. Daí ele dá um passe em alguém, esse cara aí pede tal coisa. Daí tinha, de repente tem alguém com um decote mais aberto, ele ficava pensando, meu Deus, estou pensando em sexo. Tudo era motivo para um pensamento negativo. Porque então, ou era um pensamento contra a pessoa, ou era um pensamento contra ele. Daí, como eu era da psicologia, um dia ele veio falar comigo: Gelson, eu acho que eu não posso trabalhar espiritualmente, porque meus pensamentos são muito negativos. Eu falei: puxa, fulano, mas você é tão amoroso, você é tão dedicado. Eu acho que isso não é um caso que tu tem que dar muito valor para isso, né? Te entrega para aquele momento, né? Deixa o pensamento surgir, não dá bola para ele. Quanto mais tu se ocupa, a pior coisa frente a esses pensamentos intrusos é tu querer combater ou se deixar levar. Pode nem se identificar com o conteúdo. Meu Deus, eu sou mau, eu sou ruim. Ou querer combater, não vou pensar isso, não vou pensar isso, eu sou melhor do que isso. Meu Deus, olha a luz, eu sou cheio. As duas coisas geram ansiedade. Então, é que nem meditar, né? Quando tu começa a meditar, tu começa a ser tomado por algum pensamento intruso, né? Novela, será que eu paguei a conta? Qual é a proposta da meditação? Não brigar com o pensamento, deixar ele vir. Focar no que é importante, né? E que assim como ele veio, ele vai daí em algum momento, né? No transtorno obsessivo é a mesma coisa, né, gente? Não dá para ficar brigando. Daí ele resolveu ter uma consulta espiritual lá com o nosso mentor, o Dr. Charles, né? Era o mentor, um médico inglês, né? Daí o Dr. Charles falou para ele assim que ele podia dar o passe, sim. O coração dele era puro e bondoso e ele estava protegido pela espiritualidade. Então, por mais que ele fosse tomado por um pensamento, seja dele ou de algum irmãozinho querendo interferir, ele tinha recurso interno suficiente para ser um instrumento de luz dos mensageiros, né? E aí o nosso orientador espiritual falou que ele podia continuar trabalhando, sim. Na verdade, ele tinha uma falsa ideia dele mesmo. Ele achava pior do que ele é, mais ruim do que ele é, né? E aí, como foi colocado aqui no chat, né? Realmente, essa questão da culpa é muito presente, né? Parece que a pessoa carrega uma culpa e uma autoestima muito baixa, que faz como ele tem uma falsa imagem dele, achando que ele é uma sombra muito maior do que ele tem. Mas o problema é que, como ele está preso nesse ritual, ele fica preso à forma, e aí o afeto fica esvaziado. E aí o que acontece, e aí eu acho que é um núcleo importante no obsessivo-compulsivo, do ponto de vista psicodinâmico, ele não quer pagar o preço. Ele quer controlar. Ele quer trabalhar a dinâmica pelo controle. E o controle é não pagar o preço, né? Então, há uma certa relação aí entre Sísifo e Cristo, né? Enquanto Cristo paga o preço, né? É a cruz, né? Ele é crucificado. O Sísifo, na mitologia grega, ele leva a pedra até a montanha, né? E depois a pedra volta de novo e tem que começar de novo. Então, na medida que ele não se entrega, tem medo do sentimento, e tem medo do sacrifício e das emoções, ele não paga o preço. Ele tem que pagar o preço. Justamente porque a questão do obsessivo compulsivo não deixa de ser uma forma de evitar a morte. Essa morte simbólica, né? Que exige sacrifício e transformação. Eu tenho que morrer e me transformar. Então, de uma certa maneira, o mundo obsessivo é uma terra árida, pedregosa, trabalha-se muito e não se dá fruto, né? Então, é uma terra que
pertencendo ao mundo da grande mãe, que não pode ser cultivada. Então, o obsessivo compulsivo, ele tem essa aridez de uma mãe negativa, né? Árida, com carência afetiva, e, de um lado, uma imagem da lei muito também negativa, um pai punitivo, distante, severo. Então, ele se sente muito pouco acolhido, compreendido. E daí o mundo do obsessivo é um mundo sem cor, daí, né? É preto e branco. Então, tu tem que... Por quê? Porque ele está preso na forma também dos sentimentos, né? E está nesse ego, geralmente, com muita culpa, fragilizado, onde a soma se torna ameaçadora e tem esse mecanismo de querer controlar, não dá certo, gerando ansiedade. Então, esse é o esquema, resumindo, do obsessivo compulsivo. Patrícia? Boa noite, doutor Gelson. Olha, aqui no encontro com a paz e a saúde, quando ela fala mesmo do transtorno obsessivo, tem uma parte que ela discorre sobre a consciência. E ela fala sobre ela ser seletiva, e depois ela fala dela ser nuclear ou primitiva, superior ou secundária. Eu fiquei um bocado confusa aqui nessa parte. Se você pudesse esclarecer um pouco, eu agradecia. Tu pode ler para o pessoal saber, ler para nós. Então tá, então mais ou menos assim. A consciência destaca-se nesse ser como a percepção do mundo de si mesmo. A consciência é seletiva, por estrutura natural, como é contínua e pessoal, apresentando-se nessas 3 características de que se constitui. No seu caráter seletivo, aquilo que mais lhe interessa ou se lhe torna preponderante passa a merecer o fulcro de atenção. No caso das obsessões, aí ocorre a fixação da ideia exterior que a perturba através do monólogo, que se instala, iniciando-se a perturbação. Agora, um parágrafo mais confuso que eu achei. A continuidade da ação danosa permite conexões de memórias, trazendo de volta a culpa e permitindo-se a punição. E ela continua, ainda um bocado, falando sobre esse percurso da consciência. Depois ela vai falar que é nuclear ou primitiva, superior ou secundária, mais ou menos assim. É que assim, a consciência, né, Patrícia, ela tem vários níveis de funcionamento. Tem uma consciência cognitiva, tem uma consciência reflexiva, e tem ilhas de consciência também, né? Mas se for mais nuclear, porque é o self daí. Mais secundárias são as subpersonalidades. Porque a questão da consciência é um jogo, diz a Joana, entre o observador, a observação e o ser observado, né? É um processo onde eu observo, aonde eu me observo e onde eu sou observado pelo meu self, né? Porque é um jogo de complexidade. E aí, então, a consciência, o ego, tem de ser seletivo, porque é a defesa do self, né? Do ego, quer dizer. Ele vai, de uma maneira, criar, de uma certa maneira, padrões, né? Núcleos, né? Que estão ali, e conforme for esse núcleo, quando o ego está fragilizado, né? Essa consciência secundária, que é o complexo, ele desperta, né? Ele, né? Vem dessa natureza interna, trazendo, então, esses elementos, né, que estão, de uma certa maneira, presentes no inconsciente da pessoa, né? Muitas vezes a própria Joana fala que, quando a pessoa está durante o sono, ela é, digamos, assaltada por espíritos, né? Que alimentam esses conteúdos, e esse reencontro com as vítimas do passado faz com que eu volte para o corpo, e isso fica também com uma consciência secundária ali, trazendo essa culpa, né? E o medo do ser punido, assim por diante. Então, por isso que ela fala dessas várias consciências, né? Mais nuclear, mais
mais atual, tem a ver com elementos de funcionamento, tem a ver com os níveis também de inconsciência. Existe consciência no nosso inconsciente. A gente pode falar que são aspectos inconscientes ou consciências secundárias, né? Mais ou menos equivalem aí, tá, Patrícia? Obrigada. Muito bem. Eu sou Li, quer colocar mais alguma coisa? Eu queria, sim, doutor Gerson, obrigada. Eu queria só voltar um pouco naquilo que eu tinha perguntado aquela hora, porque agora você falou também da questão da consciência e fica assim como que parado naquilo, né? A consciência faz com que, no caso, por exemplo, numa reunião mediúnica e há um incêndio grande, muitos espíritos saem, não ficam, eles não estão eles não estão envolvidos naquela situação do momento de desencarnar no incêndio. E outros ficam. Então, eu queria saber se existe uma relação disso que agora você acabou de falar, com o espírito você falou do self, né? A consciência faz com que ele, de coisas praticadas, ou o que quer que seja, né? Que a gente não sabe, o espírito pode ficar preso em algo por causa da própria consciência, mesmo que aquilo não está com a relação naquele instante, com a modo de viver daquele espírito mal. Ele era mau, ele fez coisas más. E naquele incêndio, muitos se salvaram. E teve dois que... E daí, bem numa reunião mediúnica, a gente, claro, consegue, com a graça de Deus, consegue, assim, libertá-lo daquilo, sabe? Um mentalismo, uma chuva, algo gelado, gostoso, caindo. Ele vai ficando calmo, e vai compreendendo que ele pode sair dali, que não está, que já passou. Ele vai ouvir daí o dialogador, ele consegue ouvir de maneira calma. Então, eu queria saber se tem, porque eu estou achando que tem relação mesmo com o que nós... A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de desencarnar, porque tem que cuidar da nossa forma de agir aqui, né, enquanto está encarnado. Que assim, isso independe da questão obsessiva compulsiva, né? Porque a culpa é um elemento sempre muito presente quando a gente se confronta com a nossa consciência. Então, quando a gente desencarna, a pessoa pode ficar preso a um padrão mental, seja do apego, ou mesmo se confrontar com ela e se culpar muito, né? Isso necessariamente tem a ver com um processo obsessivo, compulsivo, mas a culpa pode estar ali gerando realmente, né, um campo de conflito e perturbação para aquele espírito, independente, né, se é desencarnado ou não, né? A questão da culpa é um elemento importante no núcleo desse conflito, e que, na verdade, a culpa está por trás não só do traço obsessivo compulsivo, né? Por trás da depressão, por trás... na verdade, é o jogo que a gente faz para lidar com ela. Então, no obsessivo compulsivo tem culpa, tem fragilidade do ego, tem a questão da autoestima baixa, mas tem a questão do controle muito grande, que é controlar, né? E esse controle que torna a coisa muito complicada do ponto de vista da dinâmica, né? Porque, de uma certa maneira, é como se ele não confiasse, né? Nem nele, nem na vida, de uma certa maneira, e o controle é uma forma de querer... Daí, e tem essa falsa ideia dessa sombra que acha que tem dentro dele, né? Então, de uma certa maneira, a culpa vai estar presente, assim como em outros quadros psicopatológicos, né? Então, isso está presente, e, claro, no caso de um processo de orientação espiritual, a gente tem que acolher, tentar desmanchar a culpa, assim como também no transtorno obsessivo compulsivo, a Joana nos coloca, né? A gente tem que fazer um afrouxamento da defesa.
Esse afrouxamento da defesa, né, que aqui foi perguntado também, né, como é que se trabalha, né, como pagar o preço. Então, tu afrouxa a defesa de um lado, no sentido de ajudar o indivíduo a se aceitar mais, né, e não ter medo do inconsciente. No inconsciente tem coisa ruim, tem coisa boa, então tem que explicar para ele, né? Se ele se abrir para ele mesmo, ele não vai só encontrar coisas terríveis, mas vai encontrar, como diz a própria Joana de Ângeles, a luz proveniente do self, que vai iluminar a consciência, né? Então, na verdade, é fazer as pazes com ele, é um trabalho de entrega. Então, esse sacrifício, às vezes, em vez de ser um preço que a gente paga, de medo e de dor, na verdade, às vezes, o resultado é uma bênção, né? Eu vou me atirar aqui, né? Pagar o preço, se tiver que morrer, eu morro. Mas, ao invés de morrer, eu me transformo, muitas vezes, e o resultado é positivo. Então, de uma certa maneira, a Joana fala que, na medida que a gente vai mergulhando no Deus interno, a gente vai despertando o potencial de sabedoria e de amor que está dentro da gente, né? A gente possa despertar esse ego e o nosso movimento em favor desse Deus criador do universo. Então, na verdade, é um encontro amoroso que tem aí nesse jogo, né? Que diz a benfeitora que a saúde mental somente é possível quando o self, né, estruturado em valores éticos, começa a compreender a finalidade da existência humana e começa a fazer um encontro com seus sentimentos, né, em favor dessa oportunidade de crescimento, de bem-estar, se libertando desse ego arbitrário, né? Que muitas vezes é um ego rígido, que ele se cobra muito, né? A Joana falou, vestido dos implementos da aparência, né? Da persona, né? Então, o ego, essa persona que parece que não pode falhar, e para poder integrar, então, né, do ser na vida, né? Em favor da plenitude. Então, de certa maneira, isso é um processo de aceitamento. Aceitar a sua vida, sentir forte, e a força de ser forte não é ser perfeito, mas é ser inteiro, entregue. Então, é aquilo que o Jung diz, a vida não pede perfeição, a vida pede inteireza, antes de mais nada. A perfeição é mais além. Que possa estar inteiro na vida, né? E possa realmente abrir nosso coração para esse encontro com a vida e, assim, conquistar aos pouquinhos essa harmonia interna, tá, gente? É um processo, né, de poder realmente... E isso, para mim, tem a ver com entrega, com pagar o preço. Tá? Muito bem. Então, essa é uma ideia, né? Você pode depois ir lá lendo para refletir melhor no material que a Joana coloca. Eu só trouxe alguns elementos importantes. E, para mim, o jogo maior obsessivo compulsivo é como abrir mão dessa postura de controle. Quanto mais eu queria controlar, quanto mais eu não confiar, quanto mais eu não aceitar que a vida é insegura, a Joana vai trabalhar isso no nome integral. A gente não pode... A vida é incerteza. A certeza são os valores espirituais. A certeza é que eu sou um espírito iluminado, um espírito imortal, caminho para a iluminação. Mas a experiência da vida, o momento dela, ela é incerto. A gente tem que viver essa incerteza. A Joana fala que é um tipo de solidão positiva. É poder contar com aquela ideia de se espantar com a vida, né? E não ter medo da vida. Então, de uma certa maneira, para mim, o traço mais importante nessa questão do obsessivo-compulsivo é como eu realmente conseguir me entregar, fazer esse sacrifício de me entregar com a vida e não querer ter o controle da situação para me sentir seguro, né? E buscar essa segurança
na insegurança, né? No confiar que a vida não tem que ser essa coisa das rédeas, do controle excessivo, e poder aceitar que Deus está na nossa frente, senão eu vou ter que fazer tudo sozinho e fica muito pesado, né? Fica tudo muito pesado se eu colocar tudo em cima de mim e achar que eu tenho que dar conta de tudo e controlar tudo. Então, seja o que Deus quiser. Se Ele quiser me castigar, que me castigue. Se Ele quiser que eu morra, que eu morra. Se Ele quiser que eu fique torto, que eu fique torto. Eu não controlo a vida, né? Então, eu tenho que aceitar, que aprender a brincar com a vida, aceitar. Eu tenho que estar aberto a aceitar o que ela me coloca e fazer o melhor de mim. Ponto. Essa é a grande questão que está por trás desse jogo obsessivo-compulsivo. Tá bom, gente? Ok. Alguém, então, faz a prece. Nós, semana que vem, já passamos, então, para o próximo, é a raiva. Tá? A raiva é o nosso próximo item.